Boa tarde, meninos! Obrigado, tá? Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa videoaula. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos vocês aqui na nossa live, tá? Estou com saudades de vocês, espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa, tá? E estudando, que é o mais importante aí também, tá? Não menos importante aí estudar, a gente tem que continuar estudando, ok? Meninos, hoje a nossa aula é uma aula super especial, é de um assunto que eu particularmente gosto bastante, cai muito em provas de vestibular, cai muito no Enem, e é considerado, inclusive, um assunto assim fácil, tá? Então, eu acho que vocês vão tirar de letra. Eu quero hoje falar com vocês aí sobre a função quadrática, a função do segundo grau. Vocês já viram isso no ensino fundamental, já viram também no seu primeiro ano, tenho certeza que vocês vão conseguir aí tirar de letra esse conteúdo. Vamos lá, vamos ver um pouquinho aí sobre função quadrática? Então, hoje, meninos, eu quero falar com você aí sobre a função quadrática, também conhecida como sendo aí de um jeito mais simplesinho, ela também é chamada de função do segundo grau. Por que ela é chamada de função do segundo grau? Porque ela é formada, meninos, por um polinômio de grau 2, certo? Um polinômio de grau 2, de segundo grau, beleza? Como que a gente escreve uma função quadrática? Então, vamos lá. A forma geral da gente escrever uma função quadrática é assim, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Esse é o formato geral de uma função do segundo grau. Eu prefiro, meninos, não chamar de f de x, eu gosto de chamar de y. Fica mais fácil depois você associar isso no gráfico. Então, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a nossa função do segundo grau, ok? Diferentemente da função do primeiro grau, diferentemente da função afim, esse A, esse B e esse C, eles não têm nomes, tá? Eles não têm nenhum nome assim específico, tá bom? Então aqui não tem nomezinho não, é o número que está multiplicando o x ao quadrado, é o número que está multiplicando o x, e o termo independente aí de x aí, que é o c, certo? Então aqui a gente não tem um número específico não, tá? Bom, a primeira coisa que eu preciso te mostrar aqui, eu preciso comentar com você aqui sobre o c. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o valor de c. Então, o que a gente pode falar sobre esse czinho dessa função quadrática? O que a gente pode falar, meninos, é o seguinte, ó. Esse czinho, ele é muito importante, sabe por quê? Porque, olha só, se o meu x for igual a zero, se você substituir x por zero, olha o que vai acontecer, ó. Vai ficar assim, ó, y igual a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Vocês concordam comigo que zero ao quadrado vezes qualquer coisa sempre vai dar zero? Então, olha o que a gente pode falar, ó. A gente pode falar que isso aqui vai dar zero, a gente pode falar que isso aqui vai dar zero, e aí a gente vai chegar à conclusão que o valor do y vai ser igual a c. E qual é a conclusão que a gente pode chegar disso? A gente pode chegar, então, que a gente vai ter um ponto, e esse ponto vai ter x igual a zero e y igual a c. Quando x for igual a zero, esse ponto aqui, meninos, ele é um ponto super importante, ó. Esse ponto aqui que eu estou pintando para vocês aqui de verde, deixa eu fazer ele um pouquinho mais firme aqui a escrita. Esse ponto aqui que eu estou pintando para você de verde, ele recebe um nome, tá? Ele é a interseção. Ele é a interseção, meninos, e a interseção com o eixo y, tá? Então, esse ponto aí, esse valorzinho do C, ele indica para nós o quê? Eu vou colocar aqui uma setinha aqui para ele, ó. Ele indica para nós onde o gráfico corta o eixo Y. Beleza? Isso aí é uma das coisas mais importantes que nós precisamos saber aí da função quadrática, onde ela corta o eixo Y, tá?
geralmente esse valor é o nosso valor inicial, principalmente quando a gente não tiver valor de x negativo, tá? Nos exercícios a gente vai ver como é que isso acontece, tá bom? Uma coisa importante que eu preciso te mostrar aqui, meninos, dentro da função quadrática, é o que a gente chama também de raízes. Alguém saberia me dizer o que são as raízes de uma função quadrática? Ativa o áudio aí, ou então digita aqui no chat aqui para mim. O que são as raízes, hein? Fala aí para mim, o que são as raízes? Um de cada vez, por favor. O que são raízes, meninos, de uma função quadrática? Ótimo, ó, a Júlia já respondeu ali no chat pra gente, ó. Raízes é quando y é igual a quanto? É zero, perfeito, tá? Então vamos colocar aqui, o que são raízes? Raízes são os valores de x quando y for zero. Obrigado, viu, Júlia? Obrigado mesmo. Então, raízes são os valores de x quando y for igual a zero, tá? Isso que são raízes, ok? Então, é isso mesmo, tá? Muito orgulho mesmo. Parabéns, viu, Júlia? É isso aí. Então, raízes são os valores de x quando y vale zero. O que mais que eu posso falar para vocês? As raízes são as interseções. Vou colocar aqui para vocês, ó. São as interseções. São as interseções com o eixo x. Então, raiz ou raízes é o ponto, ou são os pontos onde o gráfico corta, onde o gráfico encosta lá no eixo x, beleza? Professor, mas como é que eu faço para descobrir essas raízes? Para eu descobrir quais são essas raízes, a primeira coisa que eu preciso fazer é igualar o meu y, então, a zero. Então, meninos, eu tenho que fazer que o y tem que ser zero, não é? Então, ó, y igual a zero. Mas quem que é o y para nós, hein? O y para nós não é ax ao quadrado mais bx mais c? Olha só aqui, ó. Quem que é o yzinho que nós escrevemos aqui, ó? Não é ax quadrado mais bx mais c? Então, substituindo aqui, meninos, ó, a gente ficaria com ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo isso aqui é igual a zero. E aí, como é que resolve uma equação do segundo grau? Hoje eu vou te mostrar direto já 2 jeitos de resolver. Aliás, 2 nada, eu vou te mostrar 4 hoje. Tá? Se der tempo, eu te mostro 4 maneiras. Qual que é o método mais tradicional? O método mais tradicional, tenho certeza que vocês sabem o nome desse teorema. Qual que é o teorema que vocês aprenderam aí para resolver a equação do segundo grau? Fala aí para mim no chat aí, ou então digita aqui no chat. Vamos ver se a Júlia vai responder de novo, vamos ver se alguém ganha dela. Foi Bhaskara e subproduto? Ó, o Pedro aqui, ó, fez muito rápido. Eu sabia que alguém ia cair nesse peguinha. Colocou Pit de Pitágoras. Pitágoras não, né, Pedro? Mas é porque a gente fica tendencioso mesmo. A gente fica tendencioso a sempre falar de Pitágoras. Foi o corretor, né? Sei. Beleza, tá, Pedro? O importante é participar, meninos. Obrigado. E aí, teclado, né? A culpa é do teclado, porque Pitágoras e Bhaskara é tão parecido, né? Assim, foi digitando um, apareceu o outro. Certeza, claro, né? Obrigado, Pedro. O Vinícius aqui falou, né? O teorema de Bhaskara, e o Pedro digitou aqui também. Inclusive, o Pedro digitou certinho, né? Colocou aqui com BH, é o nome certo mesmo, e é o jeito certo de escrever. Parabéns, viu, Pedro? E tem também soma e produto. Vou falar disso também, viu, Vinícius? Mas, por enquanto, vamos usar, então, o teorema de Bhaskara. Meninos, queria contar para vocês aqui uma curiosidade sobre o teorema de Bhaskara, que é o seguinte. Deixa eu só escrever aqui, para a gente poder falar um pouquinho mais aí sobre esse teorema de Bhaskara. Eu não sei se eu vou abalar muito assim, a sua vida, né? Eu não sei se eu vou abalar muito aí seus sentimentos, mas você sabia que esse teorema ele não é de Bhaskara? É sério, eu não estou zoando, não. Esse teorema ele não é de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático indiano super importante, muito importante mesmo. Teve muitos livros, né? Alguns séculos aí atrás publicados. Ele foi um matemático notável, importante, bacana. Só que esse teorema não é dele.
Vocês sabiam que só no Brasil a gente chama esse teorema de teorema de Bhaskara? É sério, eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de estudar matemática em outro país, mas em outros países o pessoal não chama isso de teorema de Bhaskara. Professor, agora eu fiquei na dúvida, eles chamam de que isso em outros países? Eles chamam simplesmente de teorema de resolver a equação do segundo grau. Não tem um nome específico, entendeu? Professor, mas não é do Bhaskara, não? Não. Eu vou te contar o que aconteceu. Na época do Brasil Império, ainda na época de Dom Pedro II aqui no Brasil, os livros do Bhaskara que estavam aqui no Brasil tinham muito essa fórmula que eu vou colocar aqui para vocês. E aí o pessoal foi pegando, até por culpa de Dom Pedro II mesmo, que falava errado, o pessoal foi falando assim, o teorema que está no livro do Bhaskara, o teorema que está no livro do Bhaskara, aí ficou o teorema de Bhaskara, mas esse teorema não é dele, tá? Não é dele, não. Ninguém sabe, na verdade, ao certo de quem é esse teorema, porque ele é muito, muito, muito antigo, né? Pensa lá, os egípcios, lá na época de construção das pirâmides, há 4, 5, 6 mil anos atrás, aí, já tinham conhecimento desse teorema, tá? Eles já tinham muita noção de matemática, de física, eles já tinham noção, o pessoal da Mesopotâmia antiga também, tá? Então esse teorema não é de Bhaskara, tá, meninos? Mas ok, tudo bem, podemos falar. Aqui no Brasil a gente pode falar sem muito medo que não é de Bhaskara. E aí o Pedro falou aqui, a verdade é que o do Pitágoras também. É isso mesmo. Na verdade, meninos, olha que situação curiosa. Ao que tudo indica, tá? Ao que tudo indica, Pitágoras nunca existiu, tá? A gente sabe, na verdade, que na Grécia Antiga teve a escola pitagórica, né? Que foi, na verdade, uma espécie de uma universidade, né? Onde vários pensadores, vários cientistas, né? Estudavam matemática, principalmente geometria, né? Na época ali da geometria euclidiana, né? Astronomia, física, tá? Agora, Pitágoras mesmo, na verdade, a gente não tem nenhum relato histórico que ele tenha existido, tá? Ao que tudo indica, Pitágoras nunca existiu. E o que a gente mais acredita, assim, no mundo da história da matemática é que Pitágoras tenha sido uma espécie de uma divindade, né? Um deus, digamos assim, do conhecimento, que os estudiosos ali, né, cultivavam, né, e adoravam, digamos assim, como uma espécie de uma referência, mas, ao que tudo indica, não tem nenhum registro histórico, tá? De que Pitágoras tenha nascido, vivido, morrido, ninguém sabe da vida dele, onde que ele viveu, quantos anos, não tem nenhum registro histórico de Pitágoras, tá? O Vinícius perguntou se eu já li algum livro de Bhaskara, original mesmo, sim, alguma edição de um livro de Bhaskara, não, Vinícius, tá? Eu já li vários trechos de livros do Bhaskara que tem em outros livros de matemática, né? Alguns livros de matemática trazem coletâneas, né, de outros livros, né, de outros artigos, e aí eu já tive a oportunidade de ver alguns escritos, né, alguns escritos matemáticos aí de Bhaskara, sim, tá? Tem algumas contribuições muito avançadas, né, na faculdade, eu lembro de ter olhado algumas coisinhas aí sobre Pitágoras. Beleza? Vamos lá então para o teorema de Bhaskara, que não é de Bhaskara. Nesse teorema, a gente já aprendeu lá no prézinho, lá no Quatia Divina, né, que o x ele vale menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Eu tenho certeza que todos vocês aqui sabem essa formulazinha, né? Mas eu prefiro, né? Eu prefiro colocar aqui para que não tenha nenhum esquecimento, né? O Mário Sérgio Cortella fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala que o óbvio deve ser dito para que não seja esquecido, né? Então, estou te falando aqui uma formulazinha que é óbvia, né, para vocês aí, mas estou colocando. Quem que é esse bendito delta, professor? Esse delta aqui, ó, meninos, esse delta aqui é um cara que é muito interessante, ó, vou pintar ele de verde aqui para nós. Esse delta aqui, ó, ele é chamado de discriminante, tá? Esse delta, ele vale b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, esse deltazinho aí vale b ao quadrado menos 4ac. E aí, meninos, quando a gente for calcular as raízes, eu vou ter duas raízes. Eu vou ter uma raiz que eu vou chamar de x', que vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E eu vou ter uma outra raiz, meninos, que é o x duas linhas, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo? Esse delta aí vale b ao quadrado menos 4ac. Uma raiz você pega com o delta positivo, a outra você pega com o delta negativo, tá? Com menos a raiz de delta, digamos assim. Fechado? Tudo bem? Beleza?
Tá bom, então calculamos aí as raízes, tá? Isso é muito importante. E aí eu quero te mostrar aqui 3 exemplozinhos, tá? Então, exemplo aqui número 1. Exemplo número 1, vamos calcular as raízes dessa função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Meninos, posso confessar uma coisa para vocês? Esse polinômio que eu coloquei aqui para vocês, ó, é o polinômio que eu mais gosto. Ah, deixa eu voltar aqui, a Gabriela pediu. Deixa eu ver aqui, Gabi. Pra gente tirar, deve ser para tirar um print, né? Deixa eu voltar aqui então, Gabriela, que aí você consegue tirar seu print. Eu coloquei um exemplo para a gente poder fazer ali, e aí vou confessar para vocês, meninos, aquele exemplo que eu coloquei ali é o exemplo que eu mais gosto na matemática. Eu sou meio doido, né? Eu sou professor de matemática. Eu tenho um polinômio de segundo grau que é o meu favorito. Professor, eu tenho comida favorita, né? Eu tenho banda de rock preferida. Você tem um polinômio preferido? Tenho, meninos. Eu sou professor de matemática, eu tenho um polinômio preferido. E eu adoro esse polinômio. Sabe por que eu gosto tanto desse polinômio? X² menos 5x mais 6? Porque as raízes desse polinômio são a minha data de nascimento, meu aniversário, tá? Então, por isso que eu gosto tanto dele assim. Ué, professor, então vamos calcular as raízes para a gente descobrir que dia que é seu aniversário. Então, vamos lá. Vamos calcular, então, pelo método tradicional, tá? Pelo método tradicional, vamos calcular o delta, ó. O delta vai ficar, ó, b ao quadrado menos 4ac. Eu acho que todo mundo sabe quem é o a, o b e o c aqui, mas de antemão já vou te dizer, ó, o azinho, ó, meninos, o azinho é 1, certo? Vou pintar ele aqui de amarelo aqui para não ter dúvida. O azinho é 1, o bzinho é menos 5 e o czinho vale 6, beleza? Então o delta vai ficar assim, ó, b ao quadrado, ó, bem devagarzinho, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, beleza? Então o nosso delta, meninos, ficou 25 menos 24. Quanto que deu o nosso delta, hein? Nosso delta deu 1, fechado? E aí, ó, vem comigo. Como é que a gente vai calcular o x? Ó? O x, ele vai ser menos b, então menos 5, certo? Menos b, mais ou menos a raiz do delta. Quanto que é meu delta mesmo? É 1, certo? O 1 é bonitinho, porque ele tem raiz exata, né? Menos b é mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, sobre 2 vezes 1. Me ajuda, meninos? Ó, como é que vai ficar aqui meu x? Ó, meu x vai ficar 5 mais ou menos 1 sobre 2. Daqui eu vou chegar num x'. Quem que é esse x'? Ó, me ajuda. Quem que é esse x'? Ó, o x' vai ser 6 dividido por 2, 3. Quem que é o x duas linhas? 5 menos 1, 4 sobre 2, deu 2. Não tem nenhum problema se você trocar um com o outro, tá? Quem é o x', quem que é o x duas linhas, tanto faz, tá bom? E aí, se você quiser dar uma solução, um conjunto de solução, ó, solução, aí você coloca lá 3 e 2. Essa é a data do meu aniversário, menino, dia 3 de fevereiro, tá? Por isso que eu gosto desse polinômio, eu sou brega assim mesmo, tá? Sou professor de matemática, né? Cada um com as suas loucuras. Meninos, eu quero mostrar para vocês outros exemplozinhos, até para te dar algumas dicas de resolução. Vou colocar aqui, ó, exemplo 2, tá? Exemplo 2. Quero te mostrar aqui um outro polinômio, eu vou chamar ele agora de g, tá? G de x igual a, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais 4x. Eu vou resolver esse bem mais rápido agora, tá? Porque eu quero te mostrar uma manha. O que você pode fazer? Pode ser do mesmo jeito, professor? Pode, claro que pode, ó. Delta, como é que ficaria nosso delta? Ó, ficaria b ao quadrado menos 4 vezes, ixi Maria, quem que é o a? Vem cá, vamos colocar o a bonitinho aqui, ó. O meu a é 1, certo? E o meu c aqui, ó, meninos, observe, ó, é 0. Ok? Não precisa colocar, claro, mas eu tô pondo só para você visualizar direitinho, tá? Então, o meu a é 1, meu b é 4, meu c é 0. Então, ficaria, ó, b ao quadrado, né, o delta, menos 4 vezes a vezes c. Você viu que vai dar 0 essa parte aqui, ó? Vai dar 4 ao quadrado, que é quanto, hein? 16. E aí, meninos, o nosso x vai ficar, ó, x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2a. Beleza? Me ajuda aqui, então. Como é que vai ficar meu x? Ó, vai ficar menos 4, mais ou menos 4, sobre 2. Daqui eu tiro um x',
Menos 4 com mais 4 é 0. Dividido por 2 dá 0. Então, x' é igual a 0. E eu tiro um x duas linhas. Ó. Menos 4 é menos 8. Menos 8 por 2 dá menos 4. Só que, meninos, eu acho assim tão trabalhoso. Nesse caso, como a gente não tem o c, quando o c é 0, dá pra gente resolver assim, ó. Olha tanto que fica rapidinho, ó. De novo. Vamos lá, ó. X ao quadrado mais 4x. Eu vou igualar a 0, certo? Pra gente descobrir as raízes. Por isso que eu igualei a 0. Dá para colocar o x em evidência? Dá. Se a gente colocar o x em evidência, fica x que multiplica x mais 4 igual a 0. E aí, meninos, preste muita atenção nesse detalhe que eu vou te contar aqui. Ó. Quando a gente tem um produto de duas coisas dando 0, quando é que o produto de duas coisas dá 0? O produto de duas coisas dá 0 quando uma delas for 0, pelo menos. Então, primeira solução, ó, o x pode ser igual a 0, ou qual que é a outra solução? O x mais 4 ser igual a 0. E aí o 4 passa para o lado de lá negativo, ó, o x fica sendo igual a menos 4. Beleza? Observe que é a mesma solução, tá? Se você quiser colocar aqui, ó, conjunto solução também, ó, dá para colocar, ó, conjunto solução. Qual que é a primeira raiz? Pode ser, tanto faz a ordem, tá? 0 e menos 4. Então tá aí, meninos, tá? Eu queria, pra gente terminar a nossa aulinha, mostrar para vocês aí um outro tipo de resolução que pode aparecer. Vou colocar aqui para vocês, ó, exemplo 3. Eu posso ter uma função assim, ó, h de x igual a x ao quadrado menos 9, certo? Você me ajuda aí a resolver essa função? Como é que a gente ficaria, ó? Pode ser por delta? Pode. Vamos fazer aqui o delta, ó. Eu vou escrever aqui embaixo essa equação completa, ó. Ficaria h de x igual a x ao quadrado mais 0x menos 9, né? Lembrando que aqui é 1, ó. Então, o meu delta, ó, o meu A é 1, meu B é 0, meu C é menos 9. Não esqueça o sinal, tá? E aí, quando eu for calcular o delta, vai ficar assim, ó, delta B ao quadrado, certo? Menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Você viu que o meu delta aqui, meninos, ó, o meu delta aqui vai dar 0 com mais 36, deu 36. E aí o meu x, ó, o meu x vai ser menos b, então menos 0, mais ou menos a raiz do delta, mais ou menos 6, sobre 2a. Daqui a gente vai chegar na primeira raiz, ó, que é o x', né? X', ó, 6 dividido por 2 dá 3. E a outra raiz, ó, que é o x duas linhas, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Certo? Você pode resolver assim, ou vou te dar uma outra sugestão que eu acho que é melhor. Vamos pegar a nossa função, ó, que é x ao quadrado menos 9, a gente pode igualar ela a 0 para achar as raízes, certo? A gente iguala sempre a 0 para descobrir as raízes. Passe o menos 9 para o lado de lá. Se você passar o menos 9 para o lado de lá, você vai ter x ao quadrado igual a 9. Tira a raiz dos dois lados. Eu vou fazer bem devagarzinho essa parte aqui, que eu tenho medo de você errar. Ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Muito cuidado, muita gente corta o quadrado com a raiz, não pode, pelo amor de Deus, tá? Dá módulo de x. Quanto que é a raiz de 9? 3. E aí, ó, se o módulo de x é 3, é porque o x que está lá dentro do módulo, ele pode ser 3 ou ele pode ser menos 3, tá? Por isso que a gente chega numa resposta que a gente costuma colocar assim, ó, x igual a mais ou menos 3. Mais ou menos 3, né? 2,9. Não tem nada disso, não. É porque ou é positivo 3 ou é negativo o 3. Beleza? Se você quiser colocar aqui, ó, conjunto solução, ó, menos 3 e 3. Beleza? Bom, meninos, é isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês, basicamente, na nossa aulinha de hoje, tá?
para a gente terminar aqui, um outro método para a gente poder aprender aqui a calcular as raízes, só para não deixar passar aqui, até porque o Vinícius comentou, existe, meninos, uma relação chamada de relações, vou colocar no plural, tá? Relações de Girardi, certo? O que são essas relações de Girardi? É o que a gente chama de soma e produto, tá? Quando a gente fizer a soma das raízes, ó, se você pegar o x' e somar com o x duas linhas, isso vai dar sempre menos b sobre a. Se você não estiver acreditando em mim, pega aqui, ó, meninos, pega esse valor aqui, ó, do x', soma com esse valor aqui do x duas linhas, ó, vai cancelar o mais raiz de delta com menos raiz de delta, vai dar menos b sobre a, tá? E se você fizer o produto, meninos, x' vezes x duas linhas, se você fizer o produto, vai dar c sobre a. Tem cara que é fera aí na matemática e consegue fazer de cabeça a resolução de um sistema usando soma e produto. Nas outras aulas, quando eu for resolver questões com vocês, alguns eu vou fazer assim, usando soma e produto, tá? Para ver se vocês conseguem acompanhar. Mas se você não quiser, é só aplicar o teorema de Bhaskara. Beleza? Tranquilo? Eu preciso encerrar a aula, que falta 30 segundos para minha aula terminar. Obrigado. Na outra aula eu vou continuar a teoria com vocês, tá? Tudo de bom para vocês aí. Foi só um resuminho, eu acho que vocês lembravam disso tudo. A próxima aula vai ser um pouquinho mais avançada, a gente vai aprender coisas um pouco mais legais. Beleza? Obrigado. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá, meninos? Um grande abraço. Dá tchau para mim.